A montanha ainda fumegava. Não era fumaça viva, dessas que sobem dançando no ar. Era um vapor pesado, sujo, que rastejava entre as árvores como um último suspiro. O cheiro de madeira queimada misturava-se ao de couro, carne algo mais profundo, e o cheiro inconfundível da morte que não teve tempo de esfriar. O homem da montanha parou no alto do declive. O cavalo sentiu antes dele. Relinchou baixo, inquieto, recusando-se a avançar. O homem afagou o pescoço do animal com uma mão calejada, enquanto os olhos percorriam o vale abaixo. Onde antes deveria haver movimento, fumaça de lareiras, vozes ou cães, havia apenas silêncio. Um silêncio errado. Pesado demais. Ele conhecia aquele tipo de silêncio. O oeste ensinara cedo. Desceu devagar, cada passo calculado. O rifle pendia firme nas costas, não por ameaça imediata, mas por hábito. Hábito de quem aprenderá que, nas montanhas, sobreviver era questão de antecipar o pior. A aldeia Apache surgia entre árvores queimadas e tendas destruídas. Ou o que restara delas. Estacas negras apontavam para o céu como ossos. Couros virados em cinza ainda fumegavam. No chão, marcas de luta, sulcos, sangue seco, armas quebradas. Ele desmontou. O vento mudou de direção e trouxe o cheiro mais forte. O homem fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e seguiu em frente. Não rezava havia anos, mas, por um segundo, desejou ainda saber como. Havia corpos. Alguns caídos como se tivessem tentado fugir. Outros amontoados, como se o fim tivesse sido rápido demais para qualquer escolha. Crianças. Mulheres. Guerreiros. Nenhum rosto intacto o bastante para contar uma história inteira. O homem da montanha não se ajoelhou. Não tocou em nada. Respeito, para ele, era não fingir surpresa. Aquilo não era novo. O Oeste era especialista em chamar massacre de justiça. Ele deu mais alguns passos, atento a qualquer sinal de emboscada. Mas não havia nada. Nem pássaros. Nem insetos. Até o vento parecia evitar aquele lugar. Então ele ouviu. Não foi um grito. Nem um pedido. Foi quase nada. Um som tão fraco que poderia ter sido apenas o estalo de madeira quente se partindo. Mas não foi. Ele parou. O som veio outra vez. Um arrastar de ar preso na garganta. Um suspiro que lutava para existir. O homem virou-se lentamente, os músculos tensos, e seguiu o som até uma tenda caída, quase completamente queimada. As chamas haviam passado por cima dela, mas algo, ou alguém, permanecerá protegido por acaso, destino ou pura teimosia da vida. Ele afastou um pedaço de couro chamuscado com a ponta da bota. E então a viu. Ela estava estendida no chão, metade coberta de cinzas, o rosto manchado de fuligem. Os cabelos, antes longos, estavam queimados em partes, colados à pele. O peito subia e descia de forma irregular, como se cada respiração fosse uma escolha difícil. Uma mulher Apache. Viva. O homem da montanha congelou. Por um instante, tudo o que aprenderá gritou dentro dele. Não se envolva. Não fique. Não toque. Aquela não era uma mulher qualquer, era uma Apache sobrevivente. E uma Apache viva significava perguntas. Significava perseguição. Significava sangue. Ele agachou-se com cautela, mantendo distância suficiente para observar. As mãos dela estavam queimadas, os dedos curvados em espasmos involuntários. Havia feridas profundas no braço e no ombro. Sangue seco misturava-se à cinza, formando uma crosta escura. Ela abriu os olhos. Não totalmente. Apenas o suficiente para revelar o brilho do medo. Ela tentou se mover, mas um gemido escapou de seus lábios rachados. O corpo não obedeceu. Os olhos encontraram os dele por um breve segundo, e ali não havia ódio. Nem raiva. Apenas pavor.
O homem sentiu algo apertar dentro do peito. Ajudar significava a guerra. Ir embora significava condená-la. Ele se levantou devagar e deu um passo para trás. A mente trabalhava rápido, fria, treinada. Ele não devia estar ali. Qualquer um que passasse e o visse com ela tiraria conclusões rápidas. E no Oeste, conclusões rápidas costumavam terminar com cordas ou balas. Ele já perderá demais por decisões que pareciam certas. O passado voltou como uma fisgada curta. Não em imagens longas, não em discursos. Apenas flashes, uma cabana vazia. Um túmulo improvisado. O silêncio que vem depois que tudo o que importava se vai. Ele cerrou o maxilar. Voltou a olhar para a mulher no chão. Ela tremia agora, febre subindo. A respiração era um esforço visível. Se ele fosse embora, ela não sobreviveria à noite. Talvez nem à próxima hora. O homem da montanha não era herói. Nunca se considerará um homem bom. Apenas alguém que aprenderá a viver longe das escolhas dos outros. Mas ali, entre as cinzas, não havia escolha confortável. Ele se aproximou novamente, desta vez com mais cuidado. Tirou o cantil do cinto, molhou os dedos e tocou os lábios dela com cuidado. A mulher reagiu instintivamente, tentando beber, mas engasgou. Ele recuou, esperou, tentou de novo com paciência. Ela engoliu um pouco. Os olhos dela se fecharam outra vez. Ele passou a mão pelo rosto, sujo de poeira e barba. Olhou ao redor, avaliando o horizonte. Nenhum sinal imediato de cavaleiros. Nenhum som distante. Apenas aquele vale morto. Maldição, murmurou, mais para si do que para o mundo. Ele sabia o que vinha depois. Sabia o que aquele ato significaria. Sabia que o Oeste não perdoava homens que cruzavam linhas invisíveis. Mesmo assim, ajoelhou-se. Com movimentos firmes, deslizou um braço sobre as costas dela e outro sobre os joelhos. O corpo era leve demais. Um peso que não devia ser tão fácil de carregar. Quando a levantou, a mulher gemeu baixo, o rosto contra o peito dele. O calor da febre atravessou a camisa grossa. Ele a segurou com mais cuidado, ajustando o corpo ferido contra si. O cheiro de fumaça e sangue grudou nele, como se a montanha estivesse marcando sua decisão. O homem caminhou até o cavalo. Colocou a mulher com cuidado sobre a sela improvisada, envolvendo-a com o próprio casaco para protegê-la do frio que começava a descer com o sol. Prendeu tudo com firmeza, mãos rápidas, precisas. Antes de montar, olhou uma última vez para a aldeia destruída. Nada se moveu. Nada respondeu. Ele virou o cavalo, puxou as rédeas e começou a subir o caminho estreito que levava para longe daquele vale. Cada passo do animal parecia ecoar mais alto do que deveria. O homem da montanha não olhou para trás. Ele não sabia ainda. Mas aquele passo mudaria tudo. A subida foi lenta. O caminho que levava à cabana não aparecia em mapas. Era pouco mais que uma cicatriz estreita entre pedras e pinheiros retorcidos, conhecida apenas por quem aprenderá a desaparecer quando o mundo ficava perigoso demais. O cavalo avançava com cuidado, sentindo o peso extra e o cheiro de sangue que ainda impregnava o ar. A mulher não se mexia. O homem da montanha tocava nela de tempos em tempos, apenas o suficiente para confirmar que ainda respirava. O peito subia e descia de forma irregular. A febre fazia o corpo arder mesmo quando o vento da altitude cortava como lâmina. Ele já vira homens fortes morrerem por menos. Quando finalmente avistou a cabana, o céu começava a escurecer. O sol se escondia atrás das montanhas, pintando o horizonte com tons de vermelho sujo e uma cor que ele aprenderá a não confiar. Vermelho demais sempre significava problema. A cabana era simples, em madeira grossa, telhado baixo, chaminé torta. Nada que chamasse atenção. Nada que prometesse conforto. Mas era sólida. E isolada. O tipo de lugar onde perguntas não chegavam com facilidade.
Ele desmontou rápido. Pegou a mulher nos braços outra vez, sentindo o corpo quente demais, frágil demais. Abriu a porta com o pé, entrou e a deitou sobre a mesa rústica que servia para tudo e comer, consertar armas, tratar feridas. Agora, salvar uma vida. O homem da montanha não falou com ela. Não havia palavras que ajudassem. Acendeu o fogo, colocou água para ferver, cortou tiras limpas de pano de uma camisa velha. As mãos se moviam no ritmo de quem já fizera aquilo antes. Não com mulheres Apache, talvez, mas com homens feridos, animais quebrados, consigo mesmo. Ele limpou as queimaduras com cuidado, ignorando o aperto no peito ao ouvir os gemidos baixos que escapavam dos lábios dela. Aplicou ervas secas que aprenderá a usar com um velho trapeiro anos atrás. Não curavam milagres, mas podiam comprar tempo. E tempo era tudo o que ela tinha. A febre subiu durante a noite. Ela se contorcia, murmurando palavras que ele não entendia. Às vezes gritava, às vezes apenas chorava em silêncio, como se até a dor tivesse medo de ser ouvida. O homem permanecia ali, trocando panos, oferecendo água, mantendo o fogo aceso. Sem promessas. Sem discursos. Apenas ficando. Em momentos como aquele, a mente tinha o péssimo hábito de lembrar. Ele se viu mais jovem, parado diante de um homem de terno sujo que dizia estar apenas cumprindo ordens. Lembrou-se de ter feito a coisa certa segundo as regras. De ter seguido o caminho esperado. De ter acreditado que o Oeste recompensava quem obedecia. Perderá tudo por isso. A cabana vazia voltava à memória como um eco. O silêncio depois. A certeza amarga de que justiça era uma palavra bonita demais para um lugar construído sobre pólvora e ganância. Ele balançou a cabeça, afastando o passado. Olhou para a mulher novamente. Se alguém descobrisse que ele a escondia ali, não haveria explicações suficientes. Não importaria que ela estivesse ferida. Não importaria que tivesse sido vítima. O Oeste não perguntava antes de julgar. Apenas apontava o dedo e a arma. Ainda assim, ele continuou. O amanhecer chegou pálido. A mulher abriu os olhos pela primeira vez quando a luz fraca entrou pela janela pequena da cabana. O olhar dela percorreu o ambiente com rapidez, parando no homem como se ele fosse uma ameaça imediata. Ela tentou se levantar. A dor a venceu antes do corpo obedecer. Um som seco escapou de sua garganta, e ela caiu de volta, respirando com dificuldade. Os olhos se encheram de medo. O homem ergueu as mãos devagar, mostrando que não tinha arma. Aproximou-se apenas o suficiente para que ela ouvisse com clareza. O rosto marcado pelo tempo, a barba por fazer, os olhos cansados. Calma, disse baixo, quase um sussurro, mais por instinto do que por esperança de ser entendido. Ela não respondeu. Os olhos dela observavam cada movimento, atentos, desconfiados. O corpo permanecia tenso, mesmo ferido. Era o olhar de quem aprenderá cedo que confiar podia matar. Ele trouxe água. Ofereceu devagar. Ela hesitou, depois bebeu pequenos goles, estremecendo a cada movimento. Quando terminou, afastou a mão dele com um gesto fraco, mas claro. Distância. Ele respeitou. Durante horas, quase não houve som entre eles. Ele fazia o que precisava ser feito. Ela observava. Às vezes fechava os olhos, às vezes acordava assustada, como se esperasse ver o fogo outra vez. Ele não perguntou o nome dela. Não perguntou de onde vinha. Não perguntou o que havia acontecido. Salvar era suficiente. Perguntar podia esperar ou talvez nunca fosse necessário. No fim da tarde, ele saiu para buscar lenha. Foi quando viu marcas no chão. Rastros recentes, fundos demais para serem antigos. Cascos. Mais de um cavalo. Ele se agachou, passou os dedos pela terra fria. Não eram dele. O estômago apertou. Alguém estivera ali perto.
Talvez apenas caçadores. Talvez homens curiosos. Talvez algo pior. No oeste, talvez era sempre o começo de um problema grande. Ele voltou para a cabana rápido, mantendo o rosto neutro. Não queria que a mulher percebesse a mudança. Mas ela percebeu. O corpo dela enrijeceu quando ele trancou a porta e conferiu o rifle. Ela disse algo em sua língua. Curto. Baixo. Um aviso, talvez. Ele a encarou por um momento, depois assentiu, mesmo sem entender. Ninguém vai te levar, disse, mais para si do que para ela. A noite caiu pesada. O vento uivava entre as árvores, carregando sons que podiam ser apenas o mundo ou passos distantes. Ele manteve o fogo baixo, a luz mínima. Sentou-se perto da porta, arma apoiada no joelho, ouvindo. Nada aconteceu. Mas o perigo permanecia, invisível, paciente. Quando ele olhou para trás, viu que a mulher o observava. Não com medo agora. Com algo diferente. Uma atenção cautelosa. Talvez compreensão. Talvez apenas curiosidade. Ela tocou o próprio peito e disse algo devagar. Ele não respondeu com palavras. Apenas assentiu de leve. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de coisas não ditas, de decisões já tomadas. Naquela noite, enquanto o fogo estalava abaixo e a montanha observava em silêncio, o homem da montanha entendeu algo que evitara por anos. Ele não estava mais sozinho. E talvez, nunca mais estivesse. Os primeiros sinais surgiram antes dos homens. O homem da montanha percebeu na forma como os pássaros se calaram ao amanhecer. No modo como o vento trouxe cheiros estranhos, em suor, couro curtido, fumaça recente. Coisas que não pertenciam àquela parte da montanha. Ele observou do alto da encosta, imóvel como pedra. Lá embaixo, perto do rio, havia movimento. 2 homens a cavalo, rifles nas costas. Não caçavam. Olhavam demais ao redor. Procuravam. Rumores viajavam rápido no oeste, mesmo quando o terreno era duro e as trilhas raras. Uma aldeia apache destruída não passava despercebida. E uma sobrevivente em isso virava lenda antes de virar sentença. Uma apache sobreviveu, diziam nas cidades pequenas, em vozes baixas. Alguém a escondeu. Alguém vai pagar por isso. O homem da montanha desceu até a cabana antes que o sol ficasse alto demais. Encontrou a mulher sentada, tentando se levantar sozinha. O braço ainda enfaixado tremia com o esforço. O olhar dela se ergueu rápido quando viu. Ela sentiu também. Ele fez um gesto para que se sentasse. Pegou água, ajustou as ataduras, verificou as feridas. Tudo parecia um pouco melhor. Não o suficiente para fugir. Nem perto disso. Ela observava cada movimento dele com atenção agora. Não havia mais apenas medo em seus olhos. Havia entendimento. Antes do meio-dia, os homens chegaram. 3 deles. Cavalgando sem pressa, como quem se sente dono do caminho. Pararam a certa distância da cabana. Um deles desceu do cavalo e levou a mão ao coldre, não para sacar, mas para lembrar que podia. Você mora sozinho aqui, disse o mais alto, com a voz carregada de falsa cordialidade. Sempre morou. O homem da montanha saiu da cabana devagar, fechando a porta atrás de si. Moro, e respondeu curto. Andam dizendo coisas por aí, continuou o outro, cuspindo no chão. Coisas que não combinam com um homem sensato. O terceiro sorriu. Um sorriso torto, sem humor. Dizem que uma apache escapou do fogo. Dizem que alguém a ajudou. Silêncio. O vento passou entre eles, levantando poeira. O oeste tá nervoso, disse o primeiro. Quando o oeste fica nervoso, coisas ruins acontecem. Vocês já disseram o que vieram dizer, respondeu o homem da montanha. Agora digam o que querem. O sorriso desapareceu.
Queremos fazer a coisa certa, disse o homem alto. Se ela estiver aqui, entregue. O povoado vai pagar bem. Você sai limpo. Ninguém precisa saber que ajudou. O homem da montanha não respondeu de imediato. Pensou nas palavras. Pensou em como cada uma delas carregava ameaça suficiente para acabar com tudo o que ainda restava. Não tem Apache aqui, disse enfim. O homem alto encarou por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Entendo, falou. Mas entenda você também. Se descobrirem que mentiu, o preço dobra. Eles montaram e se foram, levando o silêncio consigo. O homem da montanha ficou parado até que os cascos desaparecessem na trilha. Só então voltou para dentro. A mulher estava em pé, apoiada na mesa, o rosto pálido. Ela ouvirá tudo. Mesmo sem entender as palavras, entenderá o tom. O perigo. Ela disse algo em sua língua, apontando para fora. Depois para si. Depois para o caminho que subia a montanha. Ir embora. Ele negou com a cabeça. Ela insistiu. Deu um passo, quase caiu. A dor arrancou-lhe um gemido, mas ela não recuou. O orgulho era mais forte que o corpo. Não, disse ele, firme, aproximando-se. Você não vai. Ela o encarou. Os olhos escuros brilhavam, cheios de algo que não era medo. Culpa. Determinação. Talvez gratidão misturada com desespero. Ela falou de novo, mais rápido agora, como se tentasse explicar. Apontou para ele. Para o próprio peito. Depois fez um gesto largo, como fogo se espalhando. Ele entendeu. Ela sabia que sua presença o colocava em risco. Eu sei, respondeu ele, baixo. Mas não vai embora assim. Ela tentou passar por ele. Ele não a segurou. Apenas se colocou à frente. Não como quem impõe força, mas como quem não vai ceder. Por um momento, ficaram frente a frente, próximos demais. Ele podia sentir a respiração dela, irregular. Podia ver as cicatrizes novas, a dor ainda viva. Ela levantou a mão devagar e tocou o peito dele, como se quisesse empurrá-lo. A mão tremeu. Caiu antes de exercer qualquer força. Ele segurou a mão dela então. Com cuidado. Com decisão. Foi a primeira vez que se tocaram assim. Ela não puxou a mão de volta. O silêncio entre eles mudou de peso. Não era mais apenas sobrevivência. Era escolha. Ao entardecer, o homem da montanha reforçou a cabana. Verificou armas, posicionou armadilhas simples no caminho. Não o suficiente para parar um grupo grande. Apenas o bastante para ganhar tempo. A mulher observava tudo, sentada perto do fogo. Quando ele terminou, ela se levantou com esforço e trouxe mais lenha, apesar do olhar reprovador dele. Não era teimosia. Era dignidade. A noite caiu espessa. Não demorou. Primeiro, o som distante de vozes. Depois, o estalo de galhos quebrando. Sombras se moveram além das árvores, circulando, pacientes. A cabana foi cercada. Saia, gritou alguém do lado de fora. Sabemos que ela está aí. O homem da montanha ficou de pé, rifle nas mãos. A mulher se levantou atrás dele. Tocou seu ombro. Disse algo baixo. Uma despedida, talvez. Ele balançou a cabeça. Fique, e murmurou. Última chance, gritou a voz. Entregue a Apache e ninguém se machuca. O homem da montanha avançou até a porta e abriu apenas o suficiente para ser visto. Vão embora, disse. Não há nada aqui para vocês. Risos. Olha só, respondeu a voz. O ermitão virou o herói. Uma arma disparou. Não para acertar. Para avisar. O homem da montanha não recuou.
Dentro da cabana, o fogo tremulava, lançando sombras grandes demais nas paredes. A mulher fechou os olhos por um instante, depois os abriu, firmes. Ela não fugiu. Não chorou. Ficou. Do lado de fora, os homens se moviam, cercando, esperando o momento certo. Naquela noite, sob o céu frio das montanhas, o Oeste fez sua escolha. E decidiu que o homem da montanha era um traidor. O primeiro grito rasgou a noite como uma lâmina. Agora! A porta da cabana tremeu sob o impacto de um chute. Madeira Velha gemeu, mas resistiu. O homem da montanha ergueu o rifle, posicionando-se instintivamente entre a mulher e a entrada. O corpo dele tornou-se uma parede e não por bravura, mas por decisão. Lá fora, tochas acesas lançavam luz irregular sobre rostos tensos. Armas apontadas. Dedos firmes nos gatilhos. Nenhum daqueles homens viera ali para conversar de verdade. Saia devagar! Gritou alguém. Mãos onde possamos ver. Ele obedeceu apenas o suficiente para ser ouvido. Abriu a porta e deu 2 passos para fora, mantendo o corpo alinhado com a entrada, bloqueando qualquer visão direta da mulher. Ela não vai sair, e disse, a voz firme apesar do coração batendo forte. E vocês não vão entrar. Risos nervosos ecoaram. Olha para ele, e disse um dos homens. Vai morrer por uma Apache. Não, respondeu o homem da montanha. Vou viver como alguém que fez a escolha certa. O líder do grupo avançou um passo. Era um homem largo, barba curta, olhos frios. O tipo que se escondia atrás da palavra ordem quando queria dormir melhor à noite. Essa mulher não é inocente, disse. O povoado perdeu gente por causa dos Apache. O povoado perdeu gente por causa da própria ganância, respondeu o homem da montanha, sem hesitar. Um murmúrio percorreu o grupo. A mulher surgiu então atrás dele. Mesmo ferida, mesmo fraca, ela se manteve de pé. O rosto ainda marcado pelas queimaduras refletia a luz do fogo. Os homens hesitaram ao vê-la. Não era um monstro. Não era uma ameaça. Era apenas alguém que sobrevivera. Ela falou. As palavras saíram quebradas, simples, misturadas entre pausas longas. Ela não discursou. Não acusou. Apenas contou. Falou da aldeia acordando com tiros. Do fogo jogado nas tendas. Dos gritos. Das crianças. Dos velhos. Falou de homens que usavam chapéus largos e diziam agir pela segurança do povoado. Apontou para alguns deles. O silêncio caiu pesado. Um dos homens baixou o rifle. Depois outro. O fogo estalava alto demais naquele momento. Cada estalo soava como um julgamento. Ela tá mentindo, disse alguém, com a voz trêmula. A Apache sempre mente. Então por que você não consegue olhar para ela? Respondeu o homem da montanha. O líder rangeu os dentes. Chega disso, e rosnou. Matem os 2. O disparo veio rápido. O homem da montanha sentiu o impacto antes do som. Uma dor quente atravessou o ombro, girando-o para trás. Ele caiu de joelhos, o rifle escorregando da mão. A mulher gritou. O mundo virou ruído e luz por um instante. Mas ele não caiu por completo. Forçou-se a ficar de pé, mesmo com o braço inutilizado, o sangue escorrendo quente. Ele se colocou novamente à frente dela. Outro tiro. Madeira explodiu na parede da cabana. Fragmentos voaram. O homem disparou uma vez, sem mirar com cuidado. Um grito respondeu. A violência foi curta. Não houve glória. Apenas confusão, gritos, fumaça e decisões tomadas em frações de segundo. 2 homens recuaram. Um caiu. Outro puxou o ferido para longe. Chega! Gritou alguém. Isso não vale a pena. O líder hesitou.
Olhou ao redor. Viu armas abaixadas. Viu olhos que não o seguiam mais com a mesma certeza. Cuspiu no chão. Vamos embora, disse. Esse lugar tá amaldiçoado. Eles recuaram, levando seus mortos e feridos, deixando para trás apenas o cheiro de pólvora e vergonha. Quando o silêncio voltou, ele caiu. A mulher o segurou como pôde, puxando para dentro da cabana. O sangue manchava o chão. Ela pressionou o ferimento com as próprias mãos, ignorando a dor das queimaduras. Ele respirava com dificuldade, mas sorria de leve. Eu disse, murmurou. Não iam te levar. Ela chorava em silêncio. O amanhecer encontrou os dois exaustos. O ferimento não o mataria, mas deixaria a marca. Como todas as escolhas importantes. Ele sabia que nada mais seria igual. O povoado não o esqueceria. Não perdoaria. Ele não poderia mais viver perto deles. Enquanto o sol subia, ele olhou para as montanhas ao longe. Mais altas. Mais frias. Mais distantes. Vamos embora, disse, por fim. Ela o encarou, surpresa. Mais fundo, completou. Onde eles não mandam. Ela assentiu lentamente. Às vezes, sobreviver não é vencer, é escolher quem você se torna. As montanhas ficaram mais altas. Mais silenciosas também. O caminho que escolheram não era trilha. Era apenas intenção. Subiram dias inteiros, desviando de rios gelados, contornando paredões de pedra e dormindo sob árvores antigas que não faziam perguntas. O mundo lá embaixo ficou distante rápido demais, como se nunca tivesse sido deles. A nova cabana nasceu devagar. Nada de paredes perfeitas ou telhado alinhado. Apenas madeira cortada com paciência, pedra encaixada à força de braço e silêncio. Muito silêncio. Não o silêncio da morte, mas o outro. O que respira. O que aceita. Ela se recuperava aos poucos. No início, apenas caminhava alguns passos por dia. Depois ajudava a carregar água. Mais tarde, cortava raízes, separava grãos, aprendia o ritmo do lugar. As cicatrizes permaneciam, mas já não comandavam o corpo. O homem da montanha observava tudo sem comentar. Nunca fora homem de palavras. Mas agora, nem precisava. Havia algo novo ali. Uma rotina que não exigia vigilância constante. Um dia após o outro, construído com gestos simples. Eles trabalhavam juntos. Ele cortava lenha. Ela organizava. Ele caçava. Ela preparava o que fosse possível aproveitar. Às vezes trocavam tarefas sem combinar. Às vezes erravam. Às vezes riam, e um riso curto, quase surpreso, como quem esqueceu por um momento que rir era permitido. Os silêncios deixaram de ser pesados. À noite, sentavam perto do fogo. Ele afiava ferramentas. Ela costurava o que dava para costurar. Não havia necessidade de preencher o espaço entre eles. O silêncio já não machucava. A acompanhava. Com o passar das semanas, algo nele começou a mudar. A dureza que sempre carregara nos ombros começou a ceder. Não toda. O oeste não devolve tudo o que tira. Mas o suficiente para que o peso fosse diferente. Menos raiva. Menos defesa. Mais presença. Ele dormia melhor. Não acordava mais com a mão buscando a arma antes do ar. Às vezes acordava com o cheiro do fogo já aceso, com o som dela andando pela cabana. Coisas pequenas. Coisas que, no passado, ele teria considerado fraqueza. Agora, chamava de vida. Certo dia, ela voltou do rio trazendo 2 trutas pequenas. Orgulhosa. Ele as observou por um momento e assentiu, sério demais para sorrir. Mas sorriu por dentro. Isso bastava. Eles nunca falaram muito sobre o passado. Não porque não importasse.
mas porque não precisava governar o presente. As perdas estavam ali, visíveis nas cicatrizes, nos olhares distantes às vezes, nos sonhos interrompidos. Mas não eram mais correntes. O homem da montanha compreendeu algo que levará anos para aceitar. O Oeste ensina a destruir. Ensina a desconfiar. A separar. A escolher lados antes de entender histórias. Ensina que sobreviver é endurecer, e que endurecer é vencer. Mas algumas escolhas ensinam outra coisa. Ensinam que salvar uma vida pode custar tudo, e ainda assim valer a pena. Que a coragem nem sempre está em puxar o gatilho. Às vezes, está em baixar a arma e permanecer. Numa noite fria, enquanto o vento batia forte do lado de fora, ele ficou observando o fogo da lareira. As chamas dançavam calmas, refletindo nas paredes de madeira nova. Por um instante, imagens antigas tentaram voltar. Cinzas. Fumaça. Gritos. Mas não permaneceram. Foram substituídas por outras. O som da água fervendo. O peso de um cobertor compartilhado. O calor simples de não estar sozinho. Ele percebeu então que já não lembrava da aldeia destruída como o fim de algo. Lembrava como o começo. Ela sentou-se ao lado dele, próximo bastante para que os ombros se tocassem. Não disse nada. Não precisava. Ele também não. A montanha os envolvia. Não como refúgio temporário, mas como lar. E ali, diante do fogo tranquilo, o homem da montanha entendeu a verdade que o Oeste nunca lhe ensinara. Ele não a encontrou nas cinzas para salvá-la. Foi ela quem o salvou do homem que o Oeste havia feito dele. Humanidade vale mais que regras injustas. O verdadeiro inimigo nem sempre usa a face que nos ensinaram a odiar. Às vezes, um único ato de compaixão desafia um mundo inteiro. Se esta história tocou você, deixe seu like para apoiar histórias que falam de humanidade no Velho Oeste. Comente o que você teria feito no lugar dele. E inscreva-se no canal para mais histórias reais, emocionantes e cheias de significado. Porque algumas histórias não são sobre o passado, e são sobre quem escolhemos ser hoje.